A voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida! Hoje é o dia 23 de janeiro, quinta-feira da segunda semana do tempo comum. É uma alegria começarmos o dia juntos, ouvindo a santa palavra de Deus e meditando na palavra do Senhor, para tirarmos daí lições para a nossa vida, alimento espiritual, força, coragem, para fazermos o bem, para cuidarmos das pessoas, cuidarmos da nossa relação com Deus, do cultivo da nossa interioridade, do nosso crescimento humano, espiritual e em todas as dimensões. O Evangelho do Dia, a Palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. Meus irmãos, vamos meditar o texto do Santo Evangelho de hoje, que é de Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Muita gente foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje é o início da segunda sessão do Evangelho de Marcos. Nós vimos ontem como os fariseus e os herodianos se unem para tramar a morte de Jesus, logo depois que ele faz a cura do homem de mão ressequida na sinagoga. No final da primeira sessão do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 6, eles já tramam como vão matar Jesus. Pois bem, o texto de hoje é o início da segunda sessão do Evangelho de Marcos. É uma espécie de sumário, uma espécie de resumo da atividade missionária de Jesus. Jesus se retirou para a beira do mar. Este mar é o Mar da Galileia, que na verdade era um lago de água doce. Ele media 21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura.
mar de água doce. Aí os judeus, sobretudo os discípulos de Jesus, pescam e tiram deste lago a sua sobrevivência. Pedro e André, Tiago e João, com o pai Zebedeu, têm uma espécie de pequena empresa de pesca no Mar da Galileia. O Mar da Galileia se torna a grande estrada para a ação missionária de Jesus. Todo o ministério público de Jesus acontece aí em torno do Mar da Galileia. A fama de Jesus se espalha. Começam a aparecer pessoas de todas as partes. Vem gente de toda a Galileia, mas também muita gente da Judeia. No tempo de Jesus, o território está dividido em 3 partes: a Galileia no norte, a Samaria no centro e a Judeia no sul. Para além dessas 3 partes do território de Israel, há também territórios adjacentes que ficam nas vizinhanças. Tiro e Sidônia são regiões pagãs fora de Israel. Muita gente da região de Tiro e Sidônia vem à procura de Jesus, como também da Decápole, o território que está a leste da Galileia. É também território pagão, não faz parte de Israel, mas muita gente de lá também procura Jesus. E o texto de hoje fala também que havia pessoas da Idumeia. A Idumeia era exatamente a região de Herodes Magno e dos seus filhos. Fica ao sul de Jerusalém, ao sul da Judeia. Aí está a região da Idumeia. Quando Marcos apresenta esta vinda de pessoas de todos os lados, é um modo de dizer que a fama de Jesus se espalha. E por que Jesus vai se tornando conhecido? As pessoas começam a ouvir falar de tudo aquilo que Jesus faz. A pregação da palavra de Deus com autoridade e, sobretudo, as curas que Jesus realiza. Jesus então pede uma barca e ele entra nessa barca e se afasta um pouco da multidão. É um modo de objetivar a relação. Jesus se afasta um pouquinho para que tenha a visão de conjunto. E assim todas as pessoas podem vê-lo e ouvi-lo. E ele prega a santa palavra de Deus de dentro da barca, afastado um pouquinho para dentro do mar. Jesus entra provavelmente na barca de Pedro. Jesus está na barca de Pedro, que é símbolo da igreja. Também nós devemos entrar na barca de Pedro, membros dessa comunidade eclesial da Igreja Católica, junto com Jesus, juntamente com os apóstolos. E Jesus curou muitas pessoas que sofrem de males, pessoas que eram possuídas por espíritos imundos, doentes, pessoas de todos os cantos e com todos os tipos de doença. Nele, estas pessoas encontram alívio, cura, salvação, perdão dos pecados e libertação. Por isso as pessoas diante de Jesus reconhecem: Tu és o Filho de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, como disse, o texto do Evangelho de hoje é uma síntese, é um sumário de toda a atividade missionária de nosso Senhor Jesus Cristo.
A palavra que ele prega é confirmada pelos atos libertadores. Os milagres que Jesus realiza são confirmados por sua palavra, que reflete toda a vida de Jesus, toda a sua ação, toda a sua libertação das pessoas que estão possuídas por espíritos impuros. Palavra e ação libertadora caminham sempre juntas em Jesus. É por isso que ele é alguém que tem um ensinamento novo com autoridade. A autoridade de Jesus provém da sua relação com o Pai. A autoridade de Jesus provém também do seu compromisso com as pessoas. Nenhuma pessoa ficava abandonada diante do Senhor. Peçamos então nesse dia, nessa manhã, que o Senhor Jesus venha também em socorro de nossa fraqueza. Ele venha ao nosso encontro, nos cure, nos perdoe, nos liberte e nos ensine com sua palavra libertadora. Um abraço a você, meu irmão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Um abraço a você, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A voz do pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.